E aí, tudo bem? Beleza? Felipe aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero te contar como que eu recriaria a minha agência de desenvolvimento nesse ano, em 2025, beleza? Se você está chegando aqui, meu nome é Felipe, né? E nesse canal eu falo sobre automações, sobre inteligência artificial e sobre negócios. Tô na área aí de desenvolvimento de tecnologia há muitos anos, já tive vários negócios dentro desse universo e hoje eu tenho a comunidade AI Builders junto com o meu sócio André, onde a gente ensina e ajuda os membros da comunidade a trabalharem dentro nesse nicho, que é um nicho espetacular, que tem um potencial gigantesco, não só para 25, mas para os próximos anos, tá? E como você está vendo aqui, eu já tive uma agência de desenvolvimento e eu acho que eu finalizei ali meus últimos contratos no meio de 2023, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha experiência tendo essa agência e o que, que eu mudaria hoje para criar uma agência em 2025 com outro modelo de negócio bem mais simples e me dando mais garantias, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui, beleza? Então vamos lá, né? Coloquei aqui um tracinho, né, da onde eu estava e hoje o que eu faria com os meus aprendizados, a gente vai passar ponto a ponto aqui, beleza? Antes de eu falar assim, né, exatamente como que funcionava a operação da minha empresa, eu quero falar sobre como eu me sentia como dono de uma agência de serviços personalizados. Qual era o sentimento, né? Basicamente, naquela época eu sentia que eu trabalhava demais, assim, né? Eu trabalhava muito por vários fatores, né? Era home office, trabalhava na minha casa, você pode se identificar com isso. Me sentia um pouco perdido ali entre vida pessoal e profissional. E acabava que se tornava uma rotina minha trabalhar mais de 10 horas por dia, né? Não significava que eu trabalhava de forma assertiva, mas eu trabalhava muito tempo. Isso era um fato, né? Para aquela época, eu sentia que eu ganhava relativamente pouco. E o que, que eu vou colocar relativamente, né? Relativamente é levando em conta o nicho, levando em conta a quantidade de trabalho que eu tinha, o potencial de ganho, eu sentia que eu ganhava relativamente pouco. Em média, eu consegui tirar algo em torno de 10 mil reais nessa época aqui. Foi menos em alguns momentos, né? Mais em outros momentos, mas em média de 8 a 10 mil reais eu conseguia tirar. Isso era relativamente pouco porque eu imaginava na época, tá bom? Eu não tinha previsão de receita, então, como eu trabalhava com projetos, eu sempre dependia de fechar um projeto, e um projeto tinha um tempo específico para terminar, então eu não conseguia saber se depois daquele tempo eu teria outros projetos, né? Dependia muito do meu processo de vendas. Eu sentia que eu tinha pouco lucro, né? Você vai ver que eu tinha sócios, eu tinha uma equipe para conseguir entregar, então a gente pagava bastante contas, né? Impostos e ferramentas. No final do dia, o lucro era muito pequeno, basicamente não tinha lucro, né? A gente só trabalhava para pagar ali um salário todos os meses. E eu não tinha perspectiva de escala, eu não entendia muito bem, não conseguia ver como que eu conseguia escalar isso, né? Ter mais clientes significava aumentar também a minha folha ali de pagamento todos os meses, então eu não conseguia ter essa visão de escala, de longo prazo, né? Como que eu faria hoje, tá? Eu gostaria de criar uma agência de serviços produtizados. Então, eu daria um passinho para o lado aqui, mudaria um pouquinho o meu modelo de negócio. E se você não sabe o que, que é isso, eu expliquei no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores aqui, o que, que é uma agência de serviço produtizado, mas basicamente é você caminhando um pouquinho mais para o lado do produto, né? Você saindo do lado do serviço e caminhando um pouquinho para o lado do produto. Dentro da área de serviço, você vende a sua hora e as suas habilidades, você tem um processo de venda e entrega mais complexo e você sempre ganha por projetos, né? Aqui eu coloquei freelancers e agências. E aqui na área de produto, que eu estou usando como referência um SaaS, né? Um Software as a Service, você já não vende mais a sua hora, você vai vender o acesso à tecnologia. Você vai ter um processo de vendas mais enxuto, né? Um processo de entregas, na verdade, mais enxuto, e você ganha todos os meses por assinatura. Esse aqui é o ponto mais importante do SaaS. O serviço produtizado, ele está meio que no meio desse caminho, beleza? Então você pega alguns aspectos do serviço e você também pega alguns aspectos de um produto por assinatura. Então é um modelo de negócio onde você vai vender um serviço por assinatura, ok? Como que vai funcionar esse modelo de negócio? Você vai vender sua hora e expertise, ou seja, você ainda assim coloca a sua hora, né, para resolver, para desenvolver o que você está entregando, mas você vai ter um processo
de entrega, no modo geral, muito mais simples. Você vai fazer marketing, vendas e já vai cair para entrega. E você sempre ganha por assinatura. Ganhar por assinatura é incrível, porque te dá previsibilidade todos os meses e recorrência, beleza? Então, basicamente, eu construiria esse modelo de negócio, tá? Se você quiser saber exatamente, detalhadamente ali como é que funciona, vai no outro vídeo, comenta aqui se você quer saber mais sobre esse assunto, que eu posso me aprofundar, mostrar modelos de negócio como funciona dessa forma. Mas, basicamente, essa agência aqui que eu construiria me permitiria sentir assim, né? É isso que eu buscaria quando eu estivesse construindo esse negócio. Trabalhar com mais liberdade. Eu coloquei liberdade aqui porque não significa que você vai trabalhar menos, pelo menos no início, né? Mas significa que você vai conseguir ter mais liberdade para poder trabalhar ao longo do seu dia, né? Vou mostrar como, tá? Mas montando frameworks, trabalhando ali de maneira mais assertiva. Então, basicamente, você conseguiria trabalhar com mais liberdade. E óbvio, né? Não sei qual é o seu cenário aí no seu lado, mas se você, por exemplo, trabalha hoje num emprego ali que você precisa estar presencialmente, né? 8 horas por dia, nem se compara ao nível de liberdade de você ter uma agência como essa aqui, onde você pode trabalhar da sua casa, do seu escritório, como é o meu caso hoje, ou de qualquer lugar, no horário que você quiser, no horário que você conseguir se organizar, né? Difícil organizar, tá? Já vou dando esse spoiler aqui. Beleza, eu gostaria de ganhar relativamente mais, então ter essa sensação de que eu ganho mais pelo tempo que eu trabalho. Isso aqui para mim é extremamente importante, tá? Eu gostaria de ter uma previsão de receita sólida. Eu gostaria de visualizar que nos próximos 6 meses eu vou ganhar o mesmo valor que eu ganho hoje, ou pelo menos nos próximos 12 meses, seria perfeito, né? Então, tem um ano de tranquilidade aqui de receita, montei caixa, tem alguns clientes que estão dando muito certo, fechei assinaturas aqui de longo prazo, então eu consigo ter uma previsão de receita sólida, isso me dá tranquilidade para dormir de noite, né? Gostaria também de ter muito lucro, ou seja, gastar pouco para conseguir entregar aquele tipo de serviço e ter uma margem de lucro alta, né? A partir desse lucro, obviamente, uma parte fica para mim, mas eu também deixaria uma parte dentro do caixa da empresa para melhorar essa parte de previsão de receita, que eu falei acima, ok? E, importante, perspectiva de escala. Eu quero que o meu fluxo de trabalho, que eu consiga trabalhar hoje, eu não consiga atender apenas 2 ou 3 clientes, eu quero atender 10, 20, 30 clientes, quem sabe, com a mesma entrega que eu faço e com o mesmo volume de trabalho que eu tenho, tá? Esse aqui é como eu gostaria de me sentir e eu acredito demais que tem como fazer isso, tá bom? Vou explicar como que pode fazer isso. Mas antes disso, agora vamos confrontar, né? Como que eu fazia, como é que eu fiz aqui e como que eu faria mesmo assim. Então vamos entrar uma parte mais aprofundada ali no operacional, tá? Então, como é que eu fiz, beleza? Então, eu entregava, tá até escrito errado aqui, né? Eu entregava desenvolvimento de aplicativos MVPs, principalmente, né? Que é o produto mínimo viável. Então, o que acontecia? Chegava um potencial cliente para mim que ele queria criar um novo negócio, né? E esse novo negócio estava associado à criação de um aplicativo. Basicamente, eu era aquele profissional, né? Minha empresa, a gente construía o aplicativo e esse primeiro, do zero, era esse produto, e esse produto ia a mercado para aquele cliente começar a tentar ganhar dinheiro com aquele aplicativo, com aquele negócio dele, beleza? Qual era o nicho que eu trabalhava? Web 3.0. Então, era um nicho muito quente quando eu comecei, que foi em 21, tá? Essa agência específica que eu estou relatando aqui. E era um nicho muito quente mesmo, acertei muito no início, mas é um nicho que ele é muito volátil, né? Se você conhece um pouquinho sobre esse mundo de Web3, blockchain, criptomoedas, ele é extremamente volátil. Então, era um nicho que, em certos momentos, tinha um alto potencial, porque estava tudo hypado, e em outros, basicamente, ele não existia, assim, ninguém queria investir, ninguém queria criar negócios dentro desse nicho, tá? Como é que eu desenvolvi esses aplicativos? Utilizando ferramentas no-code. Isso foi um grande acerto, tá? 90% dos projetos eu utilizei Bubble e 10% Flutterflow, que foi a ferramenta que foi melhorando ao longo do tempo, né? Mas o Bubble basicamente foi o carro-chefe, a gente conseguia desenvolver web apps integrado à Web3, então funcionava super bem.
Isso foi um grande acerto, porque acelerava bastante o desenvolvimento, o custo de mão de obra era relativamente baixo, se comparado ao desenvolvedor tradicional, então era assim que eu conseguia entregar, né? Quantas pessoas estavam envolvidas na operação? Muitas pessoas. Essa que era uma das grandes questões, né? Tinha eu, Felipe, mais 2 sócios e pelo menos mais 2 pessoas que eram desenvolvedoras que trabalhavam com a gente, tá? A gente chegou a ter 3 pessoas, no momento 4, mas aí não deu tão certo. Mas na média a gente conseguiu 2 pessoas. Então estamos falando aqui de 5 pessoas trabalhando junto para conseguir entregar esses projetos, né? Como que funcionava ali o nosso processo para conseguir um cliente e entregar? Basicamente, a gente errava muito na parte de captação de leads, tá? A gente errava demais. Então, a gente não tinha um processo adequado. Então, a gente não fazia tráfego, a gente não produzia conteúdo e, basicamente, os nossos clientes vinham por indicação. Por que eu falo que foi um erro, tá? Porque o que acontece? No início, foi muito fácil ter indicação, tá? As indicações vieram, começaram a vir. Por isso que a gente também abriu a agência e a gente não foi atrás de outras fontes ali para a gente conseguir cliente. Mas ao longo do tempo, e por a gente estar no mercado muito volátil, as indicações elas não convertiam mais em clientes, né? Era difícil conseguir clientes. Então a gente dependia muito de indicação. E quando a gente não tinha mais indicação, ou essas indicações não transformavam em cliente, aí basicamente a nossa agência assim, não tinha previsão nenhuma de receita. Isso aqui aumentava o nível de ansiedade, os nossos gastos eram absurdos, a gente queimava a caixa, essa coisa toda, tá? Mas basicamente era assim: a gente tinha uma indicação. Quando essa indicação vinha, a gente marcava uma call e entrava no processo de vendas, que a gente fazia uma mini descoberta ali com aquele cliente, entrava no processo de negociação, fechava o contrato. Quando fechava o contrato, se tornava um cliente, a gente fazia um processo de descoberta interna, ou seja, a gente aprofundava ainda mais no problema de negócio daquele cliente e entendia o que precisava ser desenvolvido. Depois, desenvolvia, que era a parte que a gente mais gastava tempo aqui, né? Então, basicamente sei lá, 90% desse processo todo aqui a gente gastava desenvolvendo os aplicativos e era muito difícil fazer, porque desenvolver um aplicativo do zero para de fato ir ao mercado, né, ter clientes, é difícil, cara. Não é simples não, beleza? E depois a gente tentava vender uma manutenção. Às vezes a gente conseguia já colocar isso dentro do processo de vendas, então o contrato já previa uma manutenção, mas às vezes não. Então às vezes a gente fazia a entrega e depois a gente tentava uma manutenção. Basicamente era assim que funcionava, tá? Se é ruim, se é bom, você me fala. Mas funcionou por alguns anos. Quais eram os valores, né, que a gente cobrava por esses aplicativos? Então, a gente cobrou alguns aplicativos pequenos, assim, eram pequenos e eram feitos rápidos aqui, eu até coloquei em torno de 1 mês, no máximo 2 meses, R$ 30.000, tá? A gente tinha alguns aplicativos, a maior parte, na verdade, dos nossos aplicativos levava em média aí 6 meses para ser entregue, e a gente cobrava algo em torno de R$ 120.000, então aqui estava o grosso, aqui está a média, tá? E nós tivemos alguns outros com valores maiores, eu me lembro, 180, e o maior que a gente teve aqui foi R$ 220.000, que é bastante dinheiro, né? E esse era um contrato de 12 meses, e esse contrato aqui, não é que a gente ia entregar o aplicativo em 12 meses, né? Era um contrato onde a gente conseguia entregar o projeto em alguns meses, acho que foi em 6 meses, e tinha mais 6 meses de manutenção, beleza? E toda a nossa entrega era personalizada, ou seja, cada aplicativo era único. Isso aqui foi um grande problema, tá? Então, apesar de nós estarmos utilizando ferramentas no code, ali que existia um padrão de desenvolvimento, né? O design era único, as funcionalidades eram únicas, as integrações com outras ferramentas eram únicas, o modelo de negócio era único, né? O relacionamento com o cliente era único. Então era algo muito trabalhoso, assim, né? Porque a gente consumia muito tempo nosso para dar conta de cada um dos projetos, porque as soluções eram 100% personalizadas, tá? Então esse cenário aqui me fazia sentir dessa forma. Então, qual que é o cenário que eu gostaria de construir hoje para me sentir dessa forma? Liberdade, receita, lucro, escala, essa coisa toda, beleza? Basicamente, eu construiria uma agência de serviços produtizados, tá? Então, eu pegaria e todos os clientes que eu tivesse,
eu cobraria uma assinatura para ele ter acesso ao meu serviço, tá? Então, pagou no mês 1, você tem acesso ao meu serviço. Pagou no mês 2, você tem acesso no meu serviço. Não pagou no mês 3, você não tem mais acesso ao meu serviço. Basicamente, assim funciona. Felipe, pelo amor de Deus, como é que funciona a gestão desse serviço? Falei isso no outro vídeo, posso me aprofundar mais futuramente, mas basicamente você tem que criar o seu sistema de gestão para que cada um dos seus clientes te dê o trabalho, ou a quantidade de trabalho adequado pelo que ele está pagando, beleza? Então, se um cliente te paga R$ 5.000 por mês, por exemplo, você tem que entregar R$ 5.000 de serviços. E, por incrível que pareça, R$ 5.000 de serviço não pode não ser muito, dependendo do que você entrega e dependendo do nicho e como você se posiciona, beleza? Exemplo que eu citei no outro vídeo, na Design Joy, né? Vamos até abrir aqui, ó, Design Joy, que é a maior referência do mercado hoje de agência de serviços produtizado. Basicamente, o cliente se inscreve. Quando ele se inscreve, cai dentro de um Trello, onde ele pode requerer uma task por vez. Então, ele vai trazer para você, desenvolvedor, uma tarefa por vez para ser desenvolvida. Então, você faz essa tarefa, entrega para essa pessoa, a pessoa revisa. Deu tudo certo? Ele pode colocar uma outra tarefa. Não deu, quer que eu mude alguma coisa? Volta para o desenvolvimento, eu altero o que preciso, entrego para revisão. Deu certo agora, segue e entra outra tarefa, beleza? Basicamente é assim que ele faz e eu acho super interessante esse modelo, tá? Já fiz algo parecido na agência, né? Falei no outro vídeo também. E funciona, beleza? Mas assim, ó, a minha dica maior, até voltando para nossa tela aqui, encontre o seu modelo, beleza? Encontre o seu modelo. Faça os testes e encontre o seu modelo para ver como que você vai dar conta de entregar esse tipo de serviço. Fechou? Mas como é que eu faria aqui, né? O que eu entregaria? Eu não entregaria mais desenvolvimento de aplicativos. Eu entregaria o que é a melhor entrega possível, que está mais no hype possível, agentes de IA e automações, tá? Então, focaria 100% nesse tipo de entrega e eu nem olharia para o lado, não colocaria nada mais do que isso. Entregaria agentes de IA e automações para automatizar as operações, né, das empresas ou, enfim, de quem seja o seu cliente, ok? Em relação ao nicho, eu não defino um nicho específico aqui, mas eu entrarei no nicho que tem muita demanda. Então eu mapearia isso, tá? Faria uma pesquisa de possíveis nichos, às vezes nichos que eu tenho afinidade, né? Que eu, sei lá, já tive um trabalho prévio naquele nicho. Vamos pensar aqui, eu sou médico e quero explorar esse universo aqui. Por incrível que pareça, tem muitos médicos na comunidade. Então eu manjo da área de medicina, vou começar a vender agentes de IA e automações para essa área, entendeu? Para a área da saúde, né? Existem outras pessoas na comunidade que elas são da área de marketing. Dentro da área de marketing é um nicho absurdo. A gente tem vários subnichos ali dentro, inclusive, né? E ali eu vou começar a entregar agentes de automações para marketing, entendeu? Então, pega as habilidades que você tem, junta isso ao nicho que tem muita demanda e foca nisso. Felipe, eu preciso ter nicho? Não, você não precisa ter um nicho assim especificamente. Só que um nicho te traz muitas vantagens, tá? Muitas vantagens. Se você escolher um nicho bem poderoso, você vai conseguir cobrar muito mais caro, tá? Para entregar aquele tipo de serviço, porque existe mais dinheiro dentro daquele nicho. E um ponto extremamente importante: se você está bem posicionado dentro daquele nicho, você se torna protegido por ele, né? Pessoas que não estão tão bem posicionadas dentro desse nicho não vão conseguir competir com você, porque você está muito bem posicionado, beleza? A gente pode falar várias vezes, na verdade, mais conteúdo sobre nicho aqui, né? Porra, cabe muita coisa aqui. O que eu utilizaria como ferramentas para conseguir entregar isso? Eu seria o mais simples possível, beleza? Escolheria algumas ferramentas e eu focaria nelas, principalmente em N2N. N2N é basicamente uma linguagem de programação ali que você consegue utilizar sem código, tá? Por isso que eu escolheria N2N, é uma ferramenta fantástica. Tem vários vídeos que falam aqui sobre essa ferramenta, várias aulas. E eu escolheria ela para ser o centro, o coração, tá? Depois disso, eu aprenderia a trabalhar com algumas LLMs, né? Alguns modelos de IA generativo. Foco principal, OpenAI, tá? Dominaria basicamente toda a API da OpenAI e focaria em construir quase que 100% das minhas soluções com ela.
Felipe, quando não construir? Quando talvez um cliente muito bom precise de um outro, é, de uma outra integração que apenas outra empresa pode oferecer. Apenas nesse cenário, tá bom? Mas eu evitaria o máximo possível desse tipo de cliente. Tentaria é, generalizar ao máximo. Banco de dados, né? Me especializaria em um ou dois. Um Supabase da vida. Porra, perfeito. Não precisa mais do que isso. E algumas tecnologias específicas. Por exemplo, eu domino tal CRM, tá? Isso aqui é legal. Eu domino o WhatsApp, né? Eu domino o YouTube. Então, ao longo do tempo, eu dominaria essas ferramentas e traria ela para dentro da minha stack de tecnologia, basicamente. Tentaria não fugir muito disso. Mas, deixa eu já dar um aviso aqui também. Desde que você domine APIs, se você dominar o que é uma API, inclusive eu tenho um curso completo de API aqui no meu canal, você basicamente vai ter muita facilidade de integrar com qualquer tipo de outro serviço, tá? Que possua API, né? Não integraria com qualquer um deles, mas dominando a API você vai conseguir integrar com qualquer um. Esse que é o segredo, beleza? Outro ponto, eu não teria sócio, né? Não pelo menos no início. Ou só teria um sócio se realmente fosse contribuir demais na hora de atrair clientes, por exemplo, tá? Mas eu tentaria fazer sozinho, porque eu quero ter muito lucro, né? Eu quero trabalhar com mais liberdade, eu quero ganhar relativamente mais. Esse é meu objetivo, tá? Ponto extremamente importante: como é que eu faria para conseguir clientes? Eu mudaria completamente a forma como fiz anteriormente e faria nesse simples funilzinho aqui, tá? Primeira coisa, eu ia gastar algumas horas do meu dia, tá? Todo santo dia, para produzir conteúdo, né? Você vai mostrar que você é sim um especialista em agentes de IA e automações e você sabe resolver os problemas do seu cliente. Então, pensou que você tem um nicho, começa a falar exatamente para esse nicho, começa a produzir conteúdo que vai resolver a dor das pessoas que estão dentro desse nicho. Produz para o YouTube, principalmente, na minha visão, a melhor rede de todas, é onde as pessoas mais qualificadas estão, mas você também pode explorar outras redes, se você tiver familiaridade com isso, mas eu focaria principalmente no YouTube. Outro ponto importante é que você pode, inclusive, fazer tráfego pago, tá? Você pode fazer tráfego mostrando ali para o seu cliente como você resolve a dor dele e trazer para o segundo passo. Então, o seu conteúdo precisa sempre levar as pessoas para o segundo passo, que é um site, tá? Um site de vendas no estilo SaaS. Então, um site de vendas no estilo SaaS, basicamente, você tem que mostrar para o seu cliente potencial como que você resolve a dor dele. Você precisa tirar todas as dúvidas deles no site. O site precisa estar muito bem feito, muito bem claro, e é no site que você vai fazer o alinhamento com o seu cliente. Ó, é isso daqui que você recebe me pagando esse valor, como está aqui na Design Join, por exemplo. Ó. Então, você vai me pagar aqui $5.000 por mês, você vai ter um pedido de cada vez, eu vou te entregar, em média, seus pedidos a cada 48 horas, você pode ter quantas empresas você quiser, né, aqui Unlimited Brands, eu posso fazer site para você usando o Webflow, eu posso usar aqui meu Stock Photos, né, para trazer para o seu site, você pode ter até 2 usuários, ou seja, você é o dono, mais o seu funcionário, vocês podem gerir essas ferramentas e você pode pausar ou cancelar a qualquer tempo. Tá vendo como é simples? Tá tudo aqui, ó, tá transparente, tá claro. Apertei um botão, posso me tornar um cliente. Pô, Felipe, tenho mais dúvidas, quero saber mais. Entra aqui no FAQ, tira todas as suas dúvidas. Ainda não está convencido? Marque uma call comigo, entendeu? Então, basicamente, o seu site é o seu grande vendedor, né? O seu site é quem vai vender o seu serviço de uma forma muito clara para cair um cliente bem pronto para você aqui e bem alinhado com o que você pode entregar. A partir do momento que esse cliente pagou, ele se tornou um inscrito, aí sim você começa a entregar o serviço, beleza? Exemplo, eu preciso fazer antes de entregar qualquer tipo de automação aqui, eu preciso fazer um mapeamento com o meu cliente para entender o que ele precisa. Beleza, você pode fazer uma call, por exemplo. O primeiro passo sempre aqui, uma vez por mês, a gente faz uma call para entender o que você está querendo construir nesse mês, beleza? Aí vamos aqui juntos destrinchar as tasks que a gente vai construir esse mês, mas lembrando, só pode ser feito uma por vez. Essa é uma forma. Uma outra forma é você montar um framework para que uma própria IA, por exemplo, ajude o seu cliente a construir o pedido das tasks de uma maneira mais perfeita, entendeu? Então,
você quer fazer um agente de IA que faz agendamento? Você quer fazer isso? Beleza. Para fazer isso, eu preciso que você me diga qual o serviço de agendamento você quer utilizar, eu preciso da sua chave API, eu preciso que você me fale o prompt, como é que a gente pode construir, quais são os objetivos, entendeu? Então, você vai colocando alguns requerimentos para que a hora que o seu cliente preenche aquela task, venha tudo bem mastigadinho para você e você consegue entregar o seu serviço da forma mais rápida possível. Fechou? Quanto eu cobraria por isso, né? Depende, tá? Depende do nicho, depende da sua autoridade, do seu desespero, né? Do seu momento aí. Se você tiver precisando de grana, urgentemente cobra mais barato, mas eu acho que tranquilamente, tá? Tranquilamente, dá para começar a cobrar R$ 5.000 por mês, beleza? Dependendo da sua autoridade, do seu comprometimento, da sua qualidade ali, você pode partir de R$ 10.000 com tranquilidade, tá bom? Quando eu vendia desenvolvimento de software, eu vendi 3 contratos nesse formatinho aqui, e a gente cobrava R$ 10.000, tá? Era pouco pelo que eu entregava. Mas dentro desse universo aqui, R$ 10.000, cara, velho, você vai ganhar bastante dinheiro. Imagina com 3 clientes você tá conseguindo fazer 30 mil, né? Ou se você cobrar 5 mil aqui, R$ 15.000. Então, é bastante coisa, beleza? O tempo de contrato de cada um dos clientes é indefinido, beleza? Eu deixaria como indefinido. Você pode vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, mínimo de 3 meses. Só que lembra que isso tem uma barreira, aumenta, né, uma barreira de entrada para a pessoa se tornar seu cliente. Então, de início, eu deixaria como tempo indefinido e todos os meses eu faria jus àquele valor investido e eu tentaria entregar o máximo para o meu cliente para que ele continue nos próximos meses, beleza? Ao longo do tempo, você pode aqui encontrar formas de. Eu vou falar amarrar, tá? Mas esse é um termo pejorativo, beleza? Porque ninguém quer ficar amarrando a pessoa, né? Depender de você. Mas você consegue se tornar um grande parceiro para o seu cliente, indispensável, né? Tanto do ponto de vista técnico, mas talvez do ponto de vista de visão de negócio. Com a sua experiência, você pode ajudar ele a ganhar mais. É esse que é o objetivo aqui. E de início, vamos lá, como é que eu entregaria, né? De início, eu entregaria soluções personalizadas. Então, vamos lá, produzi conteúdo, montei o funil, o cara entrou. O cara entrou, fez um pedido, eu vou ter que construir do zero, porque eu não tenho um histórico, eu não tenho uma memória, né? Eu não criei coisas passadas. Então, eu preciso criar um agente do zero para aquele cliente. Mas uma vez que eu criei um agente do zero, você concorda que o segundo cliente que entrar e ele pedir um agente, basicamente é aquela mesma estrutura, basta eu replicar isso daqui e fazer pequenas alterações, né? A mesma coisa acontece no terceiro, no quarto, no quinto cliente. Então, o que eu ia fazer? Eu ia começar personalizado, mas ao longo do caminho eu ia identificar o que eu estou repetindo e ia começar a criar templates prontos. Ou seja, aqui eu tenho um template de um agente de IA que faz agendamento. Aqui eu tenho um template de um agente de IA que faz vendas. Aqui eu tenho um template de uma automação que pega um dado no CRM e dispara uma mensagem no WhatsApp. Entendeu? Então, eu tornaria essas coisas no templates, organizaria muito bem numa biblioteca minha, que só eu tenho acesso, e uma vez que cai uma task, eu vou nessa biblioteca, procuro o que eu preciso procurar e monto ali, gastando 10% do esforço que eu precisaria gastar, porque 90% do trabalho já foi feito, tá? Então, ao longo dos meses e ao longo da quantidade de clientes que você tiver, você vai criando esses templates. Imagina que depois de um ano, você tem muito trabalho, você tem muita memória, você consegue entregar aquele serviço de uma maneira muito mais rápida, e isso dá o quê? Poder de escala para você, né? Vai te dar liberdade no trabalho, vai conseguir permitir com que você escale. Então, vamos pensar assim, ó, no começo eu consigo atender 3, tá? Nesse modelo. Mas eu melhorei minha gestão, tem a biblioteca, agora eu consigo atender 6. Pô, a minha biblioteca melhorou ainda mais, estou bem posicionado no nicho, agora eu consigo atender 12. Então, assim você vai conseguindo escalar, beleza? Eu coloquei aqui como hack bônus, né? Então, deixa eu falar um pouquinho. Isso aqui é para você pensar mais ainda no futuro, tá? Você provavelmente não vai querer vender aqui, ó, a sua hora para sempre, né? O serviço produtizado, você ainda assim precisa vender sua hora, tá? Mesmo que você for dono de uma agência, você está vendendo, e tem mais pessoas, né? Tem mais equipe, você ainda assim está vendendo hora. Só que futuramente você pode dar um passinho ainda mais para o lado e chegar no produto.
Por que que eu falo isso para você? Por que que isso aqui é tão importante e o serviço produtizado permite isso, tá? Imagina que agora você criou uma IA de agendamento e essa IA de agendamento, ela foi implementada para 30 clientes e está dando muito certo, os clientes querem isso, você está bem posicionado. Agora você vai pegar esse template específico e você pode transformar esse template num SaaS, beleza? Que aí você passa a vender o seu serviço por, na verdade, o acesso à tecnologia. Você não vende mais o seu tempo, você vende o acesso à tecnologia, que é aqui um produto pronto, um produto que basta dar 2 ou 3 cliques, que o cliente vai entrar, vai assinar e vai ter acesso àquele produto, né? Então, tenha sempre essa visão na sua cabeça. Comece com o personalizado, porque você tem que ganhar dinheiro hoje e você vai vender de maneira personalizada. Transforme em templates para acelerar o seu desenvolvimento e dar escala ao seu trabalho, mas pense sempre que aqueles templates campeões, eles podem sim se tornar SaaS, podem se tornar produtos, né, que você vai vender acesso a eles via assinatura. Olha que interessante, tá? Você está indo de um caminho de serviço a produto de uma maneira muito saudável. Você está ganhando dinheiro do dia zero e você está conseguindo crescer até chegar num ponto de escala. E aí, quando você chega num produto de SaaS, é outro jogo, é um outro modelo de negócio que você pode ganhar, inclusive, muito mais, beleza? Mas basicamente seria assim que eu faria para construir uma agência aqui de serviço produtizado. Eu tenho certeza, assim, eu não posso dar certeza das coisas, né, que eu não consigo prever o futuro, mas eu tenho convicção de que esse modelinho de negócio me daria esse sentimento. Eu conseguiria trabalhar com liberdade, ganhar relativamente mais, previsão de receita sólida, muito lucro e perspectiva de escala, né? É assim que eu gostaria de me sentir no final de 2025, por exemplo, com uma agência de serviços produtizada. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se isso aqui te ajudou, deixa aquele like, se inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo, né, o que você achou, valeu a pena, não valeu? E fica à vontade para descobrir um pouquinho mais sobre a comunidade AI Builders lá. A gente ajuda os nossos alunos a entender um pouco desse mercado, a aprender como construir automações IA. Tem uma troca ali muito legal mesmo na comunidade de muitas pessoas que estão na mesma jornada que você pode estar nesse momento, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.